tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e vou falar com vocês hoje a respeito da gravação como um recurso para montar, melhorar, aperfeiçoar, enfim, como um recurso para a gente desenvolver a nossa interpretação, tá? Esse tema foi sugerido pelo Vicente Sanches, que fez um comentário muito bem escrito, um comentário, né, nota 10 no vídeo número 121. Então vocês procurem aí a hashtag 121 no canal que vocês vão ver qual é a questão que ele colocou, a questão muito bem colocada. Ele estava fazendo um comentário, o Vicente Santos comentou uma parte do vídeo 121, onde eu falei sobre um método que é do Carl Leimer, né, que escreveu um livro voltado para pianistas, onde ele defende a ideia, ele defende a tese de que a gente precisa aprender uma obra primeiro fora do instrumento para depois começar a estudar, né, a peça no instrumento. Quer dizer, você tem que ler a partitura sem o instrumento, decorar a peça inteira e só então começar a estudar a peça, fazer isso que os violonistas chamam de estudo do violão, né? Que vocês pegam a peça, vai tocando, mas o Leimer defende que a gente tem que fazer essas duas atividades separadamente. O processo de preparação da interpretação precisa vir depois de uma memorização que vai acontecer sem o uso do instrumento. Então a gente tem que ler a partitura antes de pegar no violão para tocar a peça pela primeira vez. O Vicente Santos comentou com muita propriedade que ler uma obra sem um instrumento é uma metodologia muito empregada pelos regentes por razões óbvias. Os regentes não podem tocar orquestras, né? As pessoas falam que o regente toca a orquestra, na verdade não tem muita noção do que realmente é o trabalho de um regente. Ninguém toca pessoas, as pessoas vão tocar o que elas querem. O trabalho do regente é no ensaio, para convencer os músicos de que a visão interpretativa dele tem mais fundamento ou vai levar a uma interpretação melhor da música. Quando o regente não tem essas condições de argumentação, carisma, didatismo, né, ele precisa ser um pouco professor também para explicar para as pessoas por que aquela visão interpretativa dele é melhor. Se o regente não tem isso, a orquestra acaba tocando do jeito que ela sabe tocar. E é muito fácil a gente perceber quais são as orquestras que estão tocando no piloto automático delas e quais aquelas que estão indo com os gestos do regente. Mas em todo caso é muito difícil avaliar o trabalho de um regente fora da sala de ensaios. O verdadeiro trabalho do maestro acontece durante os ensaios. Na apresentação a gente pega 10% do método, né? O que a gente vê é um produto pronto que, como todo produto artístico, não mostra completamente o processo através do qual ele ficou pronto. Quer dizer, o processo que leva aquela obra de arte a ser do jeito que ela é uma coisa que fica ocultada no momento da apresentação da peça, né? Agora, o Vicente Santos ele fez essa observação sobre a metodologia, né, de estudo sem instrumento para cantar a bola justamente para sugerir o tema de hoje. O que eu acho da gravação como um elemento para desenvolver a interpretação, tá? Da forma como o Vicente fez a pergunta, eu imagino que ele mesmo já saiba a resposta, que a gente não consegue fazer uma pergunta tão bem formulada a respeito de um tema se a gente não tem uma clareza muito grande de onde essa pergunta pode levar, né? É aquele velho ditado, né, que quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho leva a algum lugar, né? E não faz muita diferença que lugar a gente chega. Mas quando a gente vê uma pergunta bem formulada, é possível antever uma compreensão do assunto dentro do qual essa pergunta está acontecendo. O Sanches já colocou dois limites bem claros em relação aos quais a gravação pode participar do processo de construção da interpretação. Se a gente usa gravações o mínimo possível, a gente tende a desenvolver uma interpretação um pouco mais pessoal e autêntica, justamente porque a gente não está, vamos dizer, indo na onda, não está copiando ninguém, não está indo, vamos dizer assim, a gente não está incorporando visões interpretativas de outras pessoas. A nossa interpretação vai ser o resultado de um relacionamento muito pessoal e íntimo com a partitura. Então a partitura vai nos dar ideias que vão se chocar, se confrontar ou vão complementar visões interpretativas que nós mesmos temos em relação àquela peça, aquele estilo, aquele compositor. Então o mínimo de gravação ajuda a manter esse ambiente, essa comunicação entre nós e a peça, digamos assim, um pouco mais limpa, né? Um pouco menos sujeita a interferências, sujeita a sugestões que nem sempre vamos convir, né? Nem todas as gravações são excelentes e às vezes a gente pode sim pegar ideias equivocadas a respeito de uma determinada interpretação. Então o mínimo possível no uso da gravação, teoricamente, né, teria esse benefício
de fazer com que a gente desenvolvesse um relacionamento mais pessoal e mais autêntico com a peça que a gente toca. O uso da gravação de uma maneira mais ostensiva, vamos pensar assim, o máximo possível da gravação, como o Vicente Sanches no comentário sugere, né? Por outro lado, poderia levar a gente a compreender a peça e as suas diversas possibilidades interpretativas, palavras dele, tá? Que eu faço questão de frisar aqui no canal justamente para reforçar o fato de que o canal é uma contribuição coletiva dos usuários. Nós temos usuários muito qualificados aqui que contribuem bastante com o conteúdo, tá? Não existe uma maneira correta, única de tocar uma peça. Isso é evidente. Tá? Se a gente fala de forma correta de tocar uma peça, nós estamos falando de um nível muito raso, que quase não chega a ser, vamos dizer assim, um processo interpretativo da música. É lógico que se uma pessoa toca uma semínima onde está escrito uma colcheia, a gente pode falar de uma interpretação errada. Né? Nós interpretamos códigos, interpretamos sinais. E esses códigos e sinais, eles têm algum grau de, vamos dizer, eles se referem a fenômenos sonoros, a fenômenos estéticos muito específicos. Simplesmente trocar todos os sinais básicos de uma partitura pode ser discutido como nesse vocabulário, né, assim, daquilo que está certo, daquilo que está errado, daquilo que está correto, daquilo que está incorreto. Mas uma vez que os sinais estejam todos lidos de maneira correta, aí a gente começa a entrar em um território que provoca muitas guerras, com muitos mortos e feridos, numa disputa retórica, numa disputa estética, que eu estou dando risada aqui, porque eu estou lembrando das situações que eu já enfrentei, assim, por essa questão de disputa da correção interpretativa. O embate é violento, gente. O embate é bruto. E a gente não pode se furtar a esse embate. A gente tem que enfrentar esse dilema, né, de que existem interpretações que se aproximam mais da ideia dos compositores, do estilo, e existem interpretações que se afastam. Essas interpretações que se afastam podem nos mostrar alguns elementos que são interessantes das obras, ou podem simplesmente subtrair delas aquilo que existe de mais essencial, aquilo que existe de mais valioso nessas obras. Tudo isso está em aberto, tá? Tudo isso pode acontecer potencialmente com qualquer obra de arte, com qualquer peça que a gente escolha tocar, mas a gente teria que verificar realmente cada caso para ter um parecer, né? Então, quer dizer que a peça, uma sonata de Beethoven tocada por Claudia Hall e a mesma sonata de Beethoven tocada por Glenn Gould, em que cada um desses grandes intérpretes tem razão naquilo que eles estão dizendo a respeito do que é a peça, né? Então, de qualquer maneira, essa ideia de utilizar a gravação ao máximo que for possível, né, escutar o máximo de gravações possíveis, se cercar de todas as gravações que se fez a respeito daquela peça, pode sim nos mostrar aspectos diferentes da obra e ajudar a gente a compreender as possibilidades interpretativas que cada uma dessas obras tem. A gravação é uma coisa que surgiu na vida das pessoas que consomem música, das pessoas que vivenciam a arte musical a partir do final do século XIX. O fonógrafo foi inventado em 1877 e desde sempre as pessoas já tinham percebido ali o enorme potencial que esse aparelho tinha de deixar registrado para a posteridade alguma coisa que fosse importante que estivesse sendo feita naquele momento. Então, desde muito cedo, as pessoas que detinham a tecnologia da gravação fizeram registros de Brahms, fizeram registro de obras de pianistas, existe cilindro de pianola com Liszt tocando. Existem pessoas importantes falando coisas, discutindo, registradas em cilindro de cera, né, que seria a tecnologia primordial, a primeira tecnologia de gravação que surgiu. Então é claro que havia ali, por mais que a tecnologia de reprodução fosse precária e o registro fonográfico guardasse muito pouca semelhança em termos de qualidade sonora com aquilo que era ouvido ao vivo, né? Mas se percebeu muito cedo o potencial, né, não só de registro histórico, como também de exploração comercial. Uma das primeiras gravações que foi feita de um grande artista com explícita intenção comercial foi uma gravação do grande tenor italiano Enrico Caruso, uma gravação feita em 1901. Essa gravação deixou registrado uma parte importante do tipo de trabalho musical que ele realizava.
Se não é possível determinar, por causa da qualidade do registro, detalhes muito precisos a respeito do seu timbre, a respeito da projeção da sua voz, a respeito de uma série de questões, de detalhes que são importantes para os instrumentistas, outras nuances permaneceram, como, por exemplo, o seu tratamento da agógica, o tratamento da dicção, a maneira como ele articulava cada uma das frases, a maneira como ele separava as frases, como ele fazia as vírgulas, como ele fazia os rubatos. Tudo isso foi possível ser registrado. De 1901 até hoje nós temos, evidentemente, temos um manancial inesgotável de gravações que em 1986 o musicólogo Joseph Kerman, no seu livro Musicologia, lamentou profundamente que não fizesse parte dos estudos em performance. Quer dizer, por mais curioso que possa ser, a área de pesquisa em performance demorou muito a incluir nos seus estudos as gravações, né? Quer dizer, incluir as gravações como objeto de estudo. Mas hoje a área está bem desenvolvida, bem avançada. O Joseph Kerman fez essa reclamação em 1986. Hoje nós temos muita gente boa que está trabalhando em teoria da interpretação, utilizando de gravações, de registros fonográficos. Um dos mais conhecidos desses pesquisadores é o inglês John Rink, que fez um site comentando as obras de Chopin, comparando vários registros fonográficos diferentes e mostrando como cada interpretação pode ressaltar aspectos formais, estruturais das obras que estão ali visadas por aquelas interpretações. Tá? No Brasil, eu tenho que citar o Eduardo Monteiro, que é professor de piano da Universidade de São Paulo, que é uma pessoa assim, que tem feito uma contribuição impressionante na área da performance. Eu tenho que dizer, eu conheço o Eduardo Monteiro pessoalmente, eu me lembro dele aparecer assim para uma conferência ou para participar de uma mesa redonda, com aquele jeito todo agitado dele, com um fone de ouvido, escutando alguma coisa até o momento de chegar a vez dele falar na mesa. O que ele estava fazendo ali? Fazendo uma verdadeira compilação de elementos interpretativos que estavam registrados em gravações diversas. Essa era uma etapa importante da contribuição, né, dele como pesquisador, e era uma etapa importante da construção dele como intérprete, da construção das obras que ele mesmo iria abordar. Havia um determinado momento do processo de preparação da interpretação em que ele simplesmente se inundava de referências de gravações as mais variadas possíveis e fazia anotações minuciosas a respeito de andamento, de articulação, de equilíbrio entre melodia e acompanhamento. Enfim, tudo aquilo que pode ser apreciado em uma gravação estava lá, naquela agenda dele, né? E ele tomava então as suas decisões interpretativas com base em conclusões muito pensadas e amadurecidas a respeito do todo dessas gravações que ele tinha escutado. Não precisa dizer que as interpretações vinham bastante instigantes, bastante interessantes, e era uma interpretação, o Eduardo Monteiro sempre tocou de uma forma que você percebe o diálogo dele com a tradição. Então ele não é um mero reprodutor da tradição. Esse é o aspecto negativo da gente ouvir muitas gravações que o Vicente Sanches comentou no vídeo 121. Nós podemos passar por uma situação de que a interpretação que a gente escolhe para uma determinada peça pode controlar completamente as nossas próprias decisões interpretativas. Tá? Com essa metodologia de trabalho, o Eduardo Monteiro evitava completamente esse risco. E era assim, né, ou pelo menos tem sido assim, que ele construiu suas interpretações embasadas cientificamente. E é esse tipo de trabalho que justifica o fato da música existir dentro das universidades. Fora da universidade, é claro que o intérprete pode fazer isso perfeitamente, mas ele não está num ambiente de pesquisa muito controlado e ele também deve, vamos dizer assim, satisfações, entre aspas, para o público imediato que compra as suas gravações nas diversas plataformas. Tá? Vai ter uma preocupação muito mais com a moda, vamos dizer assim. Esse intérprete é o que está mais preso de todos. Na universidade, curiosamente, o ambiente de pesquisa não é conservador, porque na universidade a pessoa pode experimentar coisas que estão absolutamente fora do gosto vigente de uma determinada época, por exemplo. E muitas vezes essas experiências bizarras, que estão fora do gosto da época, se são recusadas em salas de concerto, ou seja, se são recusadas no mercado, né, na universidade elas são incentivadas exatamente porque são produto de uma pesquisa que traz à tona procedimentos interpretativos que hoje são considerados inadequados,
mas que nas épocas às quais a gente se refere, as peças, era exatamente a regra. Vou citar como exemplo, muito rápido, assim, essa ideia de que o solista precisa se mover no tempo à frente do acompanhamento. Então, se a gente ouve, por exemplo, a abertura do Lagos dos Cisnes, de Tchaikovsky, existe um vídeo na internet que eu vou colocar aqui na descrição, né, que o oboé se coloca à frente do ritmo da orquestra. Quer dizer, a orquestra está tocando um acompanhamento num ritmo pré-determinado e o oboé não segue aquele ritmo. O oboé se coloca um pouco atrasado, um pouco adiantado em relação ao ritmo do acompanhamento. Isso é considerado isso da cadeia, né? Hoje, se um oboísta faz uma coisa dessa, ele pode ser demitido. Mas era esse o padrão de execução por parte de músicos excelentes que conheceram, não sei se Tchaikovsky diretamente, mas conheceram aquela geração de que Tchaikovsky participou. Quem tem mais razão? Então, o estudo das gravações permite a gente esse tipo de questionamento, né? Vamos lá. Como é que a gente pode utilizar a gravação para fazer com que a nossa formação musical se aprofunde? Eu vou passar alguns relatos pessoais aqui, se me permitem. Quando eu era estudante, né, eu tinha uma dificuldade, como todos os meus colegas tinham, uma dificuldade muito grande de conseguir material, partituras, né? Era difícil conseguir partituras. Era muito caro, não chegava nas livrarias, a gente não tinha lojas de música tão que forneciam esse material. Quando esse material chegava, a gente não tinha condição de comprar, mas nós tínhamos esse hábito ainda de entregar uma fita cassete para os nossos professores para que eles gravassem obras que pudessem, porventura, ser importantes para o nosso desenvolvimento naquele momento. A minha professora, nessa época, era Maria das Graças Almeida de Araújo Lima, ou simplesmente a Graça, que era como a gente chamava, e ela tinha um acervo bastante importante, bastante interessante, e ela tinha esse hábito de registrar para a gente em fitas cassete as obras que ela achava que a gente tinha que ouvir. Foi através desse meio, foi através desse tipo de recurso que eu pude conhecer as suítes para violoncelo de Bach, tocadas por John Williams, que foi uma coisa que me orientou bastante na construção da minha visão interpretativa, e um disco que foi gravado, agora, depois eu comprei o CD, mas era um disco sobre repertório de alaúde. Eu não vou saber agora exatamente quem eram os alaudistas principais, mas tinha uma gravação, uma das únicas gravações que eu conheci, de uma peça de um compositor chamado Cato, que é um compositor da Renascença polonesa, uma obra chamada Favorito. Era uma fantasia, né, em ritmo de dança, como se fosse uma galharda, que a gente realmente não tinha partitura dessa peça. Eu tirei de ouvido, a partir da gravação, tanto o prelúdio da suíte BWV 1007, que é o prelúdio da primeira suíte para violoncelo de Bach, com John Williams tocando, tirei de ouvido também essa peça do Cato. E foi essa obra que eu escolhi para tocar no meu vestibular. Né? Quando eu fiz o vestibular de música na Universidade de São Paulo, eu e minha professora concluímos. Né? Falamos, você está tocando bem essa peça, é uma peça que você conhece bastante bem. Tirou de ouvido, escreveu nota por nota, analisou nota por nota. E aquilo foi incorporado assim, na minha maneira de tocar de uma forma muito orgânica. Então foi essa peça escolhida para a gente fazer o vestibular. Todos os passos, né, que eu dei na minha vida como estudante, eles eram muito conversados com a minha professora. Isso é muito importante. A gente tem que desenvolver uma relação de cumplicidade muito grande com nossos professores. Então vocês percebam assim que o desenvolvimento da minha percepção auditiva, a minha noção de pesquisa de repertório, a minha capacidade de ouvir uma gravação e saber que notas eram essas, e como é que eu poderia reproduzir essas notas no violão, tudo isso foi feito por intermédio da Graça, que era minha professora. Ela estava conduzindo esse processo de formação, muitas vezes mexendo cordinhas ali que eu não suspeitava que ela estava mexendo. Né? Será que foi por acaso que ela escolheu gravar essa peça? Não sei. É uma peça que pode não ser tão complicada assim de tirar de ouvido, mas era uma música que funcionava muito bem para o meu temperamento naquela época e para o tipo de problemas técnicos musicais que eu tinha que resolver. Quase funcionou como uma espécie de isca, né? Como se ela estivesse me testando. A palavra testar é muito ruim para esse contexto, né? Mas assim, jogando propostas musicais diversas e aguardando qual seria a minha resposta diante dessas propostas. Outras obras que não tinha partitura eu também tirei de ouvido a partir de gravações. Tinha uma inesquecível, do Guilherme Reis, tocando uma peça chamada Coral del Nord, do Juan Rodrigues, que é um compositor argentino, se não me engano,
e também foi uma peça tirada do disco a partir de uma escuta muito atenta. Então a gente tinha pouco material de gravação, mas esse pouco era ouvido com tanta frequência, era ouvido com tanta atenção, que a gente realmente incorporava essas interpretações a ponto de poder escrever no papel o que esses músicos estavam tocando e, enfim, eventualmente reproduzir essas obras e incluir essas obras no nosso repertório. É como se a gravação estivesse trazendo de volta algumas das características mais interessantes, importantes e úteis do tempo da tradição oral, né? Quer dizer, é como se a gravação estivesse restituindo essa oralidade, essa possibilidade de transmitir de músico para músico uma determinada informação musical. Isso só pode funcionar se nós dedicamos atenção exclusiva a uma gravação só. Tá? O nosso relacionamento com a gravação tem que ser muito parecido com o relacionamento que a gente tem com pessoas. A gente não precisa ser, assim, né, namorar uma pessoa a vida inteira. Né? Você começou primeiro namorado que você encontra, você vai casar com essa pessoa, você vai, né, viver o resto da vida com ela. Mas pelo menos durante um período é preciso ter algum cuidado, algum zelo, alguma exclusividade. Né? Você quer ter 3, 4 namorados, o pessoal aí que fez isso sabe muito bem o quanto é difícil sustentar 3, 4 relacionamentos. Vai chegar um ponto que alguém ali desse caleidoscópio vai dizer, pô, mas você está ausente, o que você está fazendo? Começa a trocar nome, entendeu? Então dá trabalho. Então, pelo menos durante períodos curtos de tempo, é legal que a gente tenha uma só pessoa para se relacionar. Com a gravação e com as obras musicais é algo parecido. A gente precisa se dedicar com afinco a um registro fonográfico, até que a gente chegue no ponto de reconhecer aquela gravação caso a gente escute no rádio ou numa situação, sei lá, X. Tá? O Ricardo Dias escreve no livro dele que ele dedicou ao Sérgio Abreu uma anedota a respeito de Sérgio Abreu que é bem por aí. Né? O Ricardo estava escutando um quarteto de cordas no rádio e ligou para o Sérgio Abreu para perguntar que obra era aquela, ou que gravação era aquela. O Sérgio, de pronto, respondeu para ele, não, isso é Beethoven, esse é o quarteto tal, o quarteto é Lá menor, Opus 132, e parece que é a gravação do quarteto Alban Berg, mas está um pouco diferente da que eu conheço. Quando o Ricardo foi conferir, o Sérgio Abreu tinha na casa dele a gravação em estúdio dos quartetos de Beethoven e o rádio estava transmitindo naquele momento a gravação ao vivo dos quartetos de Beethoven. Ou seja, a memória musical do Sérgio Abreu permitiu a ele identificar não só a obra e o compositor, mas também os intérpretes e a gravação que aqueles intérpretes fizeram. É lógico que eu estou defendendo aqui para vocês que isso é um processo no qual a gente tem algum controle. Em tese, todo músico tem que ser capaz de fazer algo parecido. Mas nesse grau de profundidade e com tanto repertório diferente, eu acho que o Sérgio Abreu continua sendo uma exceção importante. Tá? Eu queria finalizar esse vídeo comentando a respeito das gravações, fazendo um pouco de propaganda assim, da minha tese de doutorado, tá? Porque o meu doutorado foi defendido em 2014, foi feito justamente sobre epistemologia da interpretação, quer dizer, quais são as condições de conhecimento que envolvem um assunto de interpretação musical. Como que a gente pode pensar a interpretação musical como um alvo, um objeto de conhecimento, e não um objeto somente de entretenimento ou uma atividade, vamos dizer assim, de luxo ou de talento natural ou de predisposição natural, não. Conhecimento. Interpretar é uma forma de conhecimento. Como que nós podemos definir a interpretação enquanto um objeto de conhecimento? Ao longo da minha pesquisa, que eu não vou aprofundar tanto nela aí, a pesquisa está à venda na Amazon, certo? Quem digitar lá Luciano Moraes, a interpretação musical como hermenêutica da música, vai encontrar o livro para baixar, foi publicado em forma de livro, ou está no USP Teses também, para quem preferir baixar o trabalho simplesmente. Só recomendo que compre o livro da Amazon, porque ele está com uma revisão um pouco mais bem cuidada, e ele está destrinchado em uma linguagem um pouco mais objetiva, um pouco mais fluida para entender. Tá? E o livro está muito barato, o e-book está uns 10 reais, 12 reais, é pouca coisa. Mas enfim, o que diz nessa tese, o que eu consegui pesquisar a respeito disso, é que uma abordagem hermenêutica da interpretação musical precisa que a gente crie um ciclo interpretativo, que começa na interpretação gramatical. A primeira etapa da interpretação musical é a interpretação gramatical. Quer dizer, você pega o texto, você pega a partitura e lê dogmaticamente. Isso aqui é colcheia, isso aqui é mínima, isso aqui é semínima, dogmaticamente. Nesse momento é que vale aquela coisa do certo ou errado, tá? O correto ou incorreto. A gente tem que ser muito dogmático nesse primeiro contato com a partitura, esse primeiro contato com a obra musical.
Um segundo momento seria a revisão, né? Depois que a gente já leu a peça, depois que a gente é capaz, não precisa ter decorado, mas você consegue tocar a peça do começo ao fim, acompanhando com a partitura, é preciso que a gente faça uma crítica e uma revisão da ideia original que a gente tinha quando começou a tocar essa obra. Isso só é possível fazer quando você tem alguma coisa. Não é possível fazer uma leitura à primeira vista ao mesmo tempo que você vai criticando a leitura que você está fazendo, né? Primeiro você tem que apresentar um protótipo da interpretação para depois começar a revisar essa crítica. Uma terceira etapa da interpretação, da construção da interpretação musical, é a identificação de preconceitos que a gente tem em relação àquela obra musical. E aqui eu uso a palavra preconceito, gente, no sentido literal mesmo. Pré-conceito, conceito prévio, os conceitos que a gente tinha antes de ler aquela partitura. Vou dar um exemplo aqui de preconceito. Por exemplo, a gente lê lá a Mazurca Choro de Heitor Villa-Lobos e tenta tocar aquela peça como uma mazurca, né? A gente entende que a mazurca tem um acento no segundo tempo e não no primeiro, diferente da valsa, né? Porque a valsa tem um acento no primeiro tempo. Mas ao longo, depois que você toca, você faz a leitura gramatical, faz a crítica, faz a revisão, escolhe mais ou menos os elementos interpretativos. No terceiro momento, a gente vai perceber que é muito difícil tocar essa obra com o acento no lugar certo, que é o acento que o título da peça pede. Porque, na verdade, ela não foi composta como uma mazurca exatamente. Tem um manuscrito que Villa-Lobos escreveu, provavelmente para um aluno ou para um colega, em que ela tem, inclusive, um título. Ela se chama Simples e, entre parênteses, está escrito Valsa. Se Villa-Lobos chamou a mesma obra em um determinado momento de valsa e 30, 40 anos depois, no momento de publicação, ele chamou de mazurca, talvez por ser o Villa-Lobos a gente pudesse dizer que ele estava de sacanagem, mas enfim, vamos tentar levar as pessoas um pouco a sério e tentar entender que o Villa tinha na cabeça essa dúvida, né, se ele tinha que botar uma indicação que levasse o intérprete a abordar essa peça como mazurca ou como valsa. Nós, intérpretes, temos uma visão a respeito desta obra. Antes de começar a ler, a gente já escutou coisas parecidas. Então ela é lida como uma espécie de valsa-choro, né? Se for intenção do violonista, do estudante de violão ou do professor de violão, que alguma dessas duas visões interpretativas seja atribuída na interpretação que está sendo montada, é na terceira etapa da interpretação, com a identificação dos preconceitos a respeito dessa obra, que nós vamos fazer as correções. Então isso é um processo bastante parecido com aquele pelo qual a gente mesmo, como sociedade, vai vencendo os preconceitos. Você bate o olho numa pessoa, por exemplo, que é claramente homossexual, a gente já vem com uma série de preconceitos a respeito do que é ser homossexual, do que é ter essa orientação sexual. E dependendo do tipo de educação que a gente teve, nós podemos ser inclusive agressivos com essa pessoa, como se a orientação sexual fizesse alguma diferença no grau de moralidade dela, né? No grau de sabedoria, no grau de conhecimento. A presença dessa pessoa numa espécie de curva de normalidade social. Isso daí é julgado muito por uma questão de preconceito, realmente. A gente é ensinado a ver esse grupo de pessoas como tendo problemas psíquicos ou o que quer que seja. Identificar esse preconceito e corrigir esse preconceito é fundamental para que a gente possa ter mais liberdade de vida, né, de sociedade. Imagina quanta gente legal você deixa de ter contato por causa de preconceitos. Quarta fase da interpretação musical, correção dos elementos identificados na fase anterior. Nesse processo, a gente trabalha com vamos dizer, procedimentos assim, do tipo correção de dedilhados, ensaio de pesos sonoros em determinados momentos, no caso, para pegar a mazurca Choro de Villa-Lobos. Se for uma valsa, o acento está no primeiro tempo. Se for uma mazurca, o acento está no segundo tempo. Então, todo esse processo de incorporar esses detalhes interpretativos começa nessa que seria a quarta fase. E a quinta fase é a mais simples de ser descrita, que é realmente a fase do ensaio, é a fase do treinamento. É quando a gente vai realmente definir corporalmente aquela visão interpretativa para que essa interpretação esteja disponível em qualquer situação que seja. Você vai tocar aquele público, vai tocar no concerto, vai tocar em casa, vai tocar numa live pela internet, você tem aquela interpretação pré-definida, pré-determinada. Concluindo essa etapa, é que a gente tem uma interpretação que as pessoas chamam de madura, uma interpretação coerente, uma interpretação que a gente apresenta com convicção, que a gente tem essa interpretação concretamente ensaiada e incorporada. Dessas 5 etapas, em quais delas a gravação tem um papel? Já respondo.
embora eu acho que vocês aí ao longo da explanação vocês tenham uma ideia de onde, né, a gravação pode auxiliar. Na leitura gramatical e dogmática, não, porque é o momento em que a gente precisa desenvolver uma relação com a partitura. É em confrontação com a partitura que a gente vai julgar as outras interpretações. Se eu tenho uma leitura gramática e dogmática na primeira etapa feita de maneira, né, se eu fiz uma leitura gramatical bem feita da peça, eu vou perceber quando existem desvios de andamento, quando existem desvios de duração de notas, quando o intérprete está jogando com articulações que não estão previstas na partitura, ou quando ele opta por decisões interpretativas que são completamente diferentes do que o que está na partitura. Se eu tenho a partitura incorporada, essas diferenças vão ser percebidas com muito mais facilidade. Tá? Então, o momento da leitura gramatical é o momento da gente não ouvir gravações das peças que a gente está elaborando. Você vai tocar Mazurca, Choro do Villa-Lobos? Primeira coisa, guarde em casa todas as gravações que você tem, tire do histórico da internet, desapareça com essa partitura da sua playlist do Spotify, não ouça gravações da Mazurca, Choro do Villa-Lobos. Fase 2, crítica e revisão. É claro que aqui é o momento de você começar a ouvir gravações, a partir do momento que você tem uma leitura dogmática feita de maneira convincente. Na fase 3, identificação de preconceitos que a gente tem em relação à peça. Também é um momento em que a gravação vai ajudar a gente, inclusive, a revelar esses preconceitos. Tá? Na fase 4, quando a gente está trabalhando na parte das correções da fase 1, também não é um momento em que a gravação tem muito o que ajudar, porque aí a gente está envolvido mesmo com o nosso processo de interpretação. Uma crítica importante que se faz ao uso da gravação na construção da interpretação se deve a um uso exagerado da gravação nessa quarta etapa. Tá? Porque é o momento que a gente devia estar fixando a nossa própria interpretação, mas a gente está perdido ouvindo Julian Brin, ouvindo Segovia, ouvindo Marcin Dilla, ouvindo Denis Azabajic, ouvindo Fábio Zanon, ouvindo Marcelo Caiati, ouvindo uma série de violonistas que vão manter a nossa concentração muito difusa, a gente não vai conseguir escolher alguma coisa. A fase 4, feita com uma abundância muito grande de gravações, leva a gente a ter aquelas interpretações coxa de retalhos, sabe? Aqueles intérpretes que você escuta assim, isso aqui ele tirou da gravação tal, isso ele tirou do Julian Brin, aquilo ele tirou do Segovia, aquilo ele tirou de um intérprete moderno. Né? Porque um monte de gravações povoando a nossa cabeça nessa etapa impedem a gente de desenvolver, aí sim, a nossa própria visão pessoal, a nossa visão específica, a nossa visão individual daquela obra. Na parte do treino, curiosamente, o uso das gravações pode ser interessante, porque aí a gente já tem clareza no que a gente quer fazer e pode ter, através de um domínio técnico talvez mais sedimentado, experimentar com um pouco mais de liberdade as diversas sugestões musicais que nos surgem. Então a fase da construção, da fixação da nossa interpretação musical, justamente por a gente estar fixando um elemento musical e não escolhendo quais elementos musicais que nós vamos adotar, o uso da gravação pode ter uma função importante para enriquecer mais o campo das nossas experiências, vamos dizer, o campo das nossas possibilidades para interpretar uma determinada obra. Tá certo? Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Tá? Eu recomendo vocês a lerem o meu trabalho de doutorado para aprofundar um pouco mais nessa questão, mas em relação ao uso da gravação na construção da interpretação, o meu doutorado tem a contribuir com isso. Né? A gente definindo etapas diferentes na construção da nossa interpretação, nós podemos identificar em quais dessas etapas a gravação pode contribuir mais, a gravação pode realmente ajudar. Tá? Não foi uma coisa que eu discuti com muita propriedade no doutorado, não tratei exatamente de como a gravação pode colaborar. A gravação entrou como um elemento auxiliar para análise de algumas interpretações que eu fiz ali. Tá? Então eu agradeço ao Vicente Sanches, tá, por ter dado essa sugestão, porque eu tive aqui nesse vídeo a oportunidade de complementar, fazer uma complementação importante à minha própria tese de doutorado. Tá bem? Eu estou gravando os vídeos 2 vezes por semana, vocês perceberam que a gente mudou um pouco a frequência, estou gravando vídeos maiores e a gente está fazendo seleções mais curtas, com as ideias, algumas ideias localizadas, para que vocês compartilhem com mais facilidade em Instagram, Facebook, essas outras plataformas sociais. Os vídeos estão saindo ao ar toda quarta-feira e todo sábado. Na quarta-feira eu estou fazendo vídeos como esse, que tem assuntos um pouco mais teóricos, e nos sábados estou procurando fazer vídeos um pouco mais práticos. Nesse próximo sábado eu estou preparando um para continuar falando dos estudos do Opus 35 do Fernando Sor. Parece uma obra bastante interessante que tem atraído muita atenção. Então convido vocês a curtir aqui o vídeo se vocês tiverem gostado
compartilhar com o máximo número de pessoas que vocês puderem, que aí vocês vão estar ajudando a ampliação do alcance das ideias do canal, tá bem? Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.